Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria podermos estarmos reunidos para engrandecermos aquele que vive e reina para sempre. Quantos têm motivos para agradecer? Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz que se Ele não nos livrasse, o inimigo já teria nos engolido vivos. Salmo de número 124. Mas Ele não nos entregou por presa aos seus dentes. Antes Ele nos livrou do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos como pássaros livres. Levante a mão para agradecer e diga glória a Deus. Toda armadilha já foi quebrada contra mim. Deus é fiel. Queridos, como já foi dito, sou pastor em Amsterdã. Por bondade de Deus, estamos ali pastoreando uma igreja muito abençoada, de irmãos amáveis, comprometidos com o altar e com a palavra. Ladeado pela minha esposa, que já foi apresentada, cujo sou grato, é uma das colunas principais do meu ministério, da minha vida. Está meu filho, está também meu tio evangelista Wender, Deus seja louvado. E eu quero agradecer mais uma vez imensamente por ter conhecido o pastor Brenner, sua esposa. Fomos abraçados através da minha amiga pastora Érica, que está lá em Portugal e em toda a Europa fazendo um trabalho essencial e magnífico, cujo através dela eu conheci o pastor Brenner. Obrigado, pastor, pela confiabilidade, por estarmos aqui. Estive lá em Formosa também, conheci o pai dele, a família. Foi maravilhoso estar com eles em um final do Congresso de Mulheres. E hoje Deus nos dá a oportunidade de podermos ministrar a sua palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo de número 17. Livro do Gênesis, capítulo de número 12. Iniciaremos a leitura no seu versículo de número 17. Glória a Deus. Se você puder, se coloque de pé. Vamos reverenciar esta leitura. Capítulo 12, versículo de número 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste é minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora pois, eis que tua mulher, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher, tudo o que tinha, e com ele Ló. Diga a Deus, fala comigo através desse texto, que é a tua palavra para mim essa noite. Toma o teu assento por bondade. Meus irmãos, eu quero falar acerca do pai da fé, dentro desta temática extraordinária espiritual, levantada neste tempo difícil que nós estamos enfrentando, imunizados para vencermos o dia mau. Nada melhor do que aprendermos algumas lições através do pai da fé. O pai da fé, chamado Abrão,
em sua trajetória, ele tem lições extraordinárias para serem aplicadas às nossas vidas. Este homem que viveu um centenário na presença do Senhor após a sua conversão. Quando Deus chama Abrão, ele tem 75 anos de idade. E quando Deus chama Abrão para a morada eterna, ele tem 175 anos. Abrão é um ícone da Bíblia, porque ele vai viver um centenário de experiências que vão marcar a sua história e vão marcar toda a geração posterior à sua existência. O texto vai nos mostrar algumas particularidades que denotam como Abrão foi ajudado por Deus, como Abrão recebeu um toque especial na sua vida, que hoje, dentro da temática deste trabalho, podemos ressaltar como ele foi imunizado em várias instâncias da sua trajetória. Por saber, já começa, ele vem de uma família idólatra. Seu pai não era monoteísta, não servia ao Deus dos seus antepassados. Seu pai se chama Tera. Tera teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Harã é o mais moço, o capítulo 11 vai abordar esta história. Harã é o único que vai dar filhos, vai gerar um neto chamado Ló, e isso vai acalentar o coração do pai, vai aquecer o coração do pai, e vai despertar o coração do seu pai, e um adendo de carinho superior aos outros filhos. Mas a vida nem sempre é como se espera. Há momentos que a vida é fatídica e ela nos aplica alguns golpes inesperados. E o golpe da morte vem na casa de Terá, e ele recebe a morte do seu filho Harã, o mais novo, que deixa agora um neto chamado Ló. A Bíblia diz que essa pancada foi tão grande que ele colocou um desejo no seu coração de se mudar da Mesopotâmia, de se mudar de Ur dos Caldeus e ir para a novíssima terra, a terra das oportunidades, uma terra nova que estava famosa, chamada terra de Canaã, terra norteada por 7 povos distintos, mas uma terra vasta, com muito espaço. E Tera quer o melhor para sua casa, mas não consegue conviver com o sentimento da perca. Então ele empreende uma viagem, e nessa viagem ele vai levar como chefe de família, ele vai levar Abrão, ele vai levar Naor, ele vai levar as mulheres dos seus filhos, seus servos, para esta terra chamada Canaã, para um novo tempo. Mas o inesperado vai acontecer, porque quando ele sai de Ur dos Caldeus, no meio da jornada, ele se depara com uma cidade por nome de Harã, o mesmo nome do filho que havia falecido em Ur dos Caldeus. Quando ele percebe que aquela terra tem o nome do seu filho perdido, ele se depara com um sentimento de estagnação, um sentimento de tristeza, de amargura, mas também um sentimento de parar naquele lugar para refletir um pouco sobre aquilo que se perdeu, conhecer um pouco sobre aquela terra e se lembrar do seu filho perdido, do seu filho falecido. E ele para em Harã, mas ele sai para ir para Canaã. E esse é o problema que acontece com muita gente, que às vezes sai de um lugar para ir para um lugar melhor, mas o tal do passado acaba lhe chamando a atenção nesse processo de mudança e acaba fazendo parar no meio do caminho. É nessa situação que Deus vai descer e Deus vai chamar Abrão para levá-lo a Canaã, porque o que o pai não conseguiu fazer, Deus vai conseguir fazer. O que o parente não conseguiu fazer, Deus vai conseguir fazer. O homem quis fazer, mas não teve condição. Agora Deus vai descer, porque Deus observa que Abrão não pode morrer ali em Harã, junto com o seu pai, sua história, seus descendentes, por causa de uma perca que aconteceu no passado.
Eu quero profetizar algo de Deus para alguém que entrou aqui. O passado não vai prender você naquilo que Deus tem para a tua vida. O passado não pode te segurar. E você vai ter que se desprender de algumas percas que aconteceram. Tem percas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe como lidar. Mas a primeira dose hoje dessa imunização que Deus quer te dar é esta: não viva no passado, porque o hoje se chama presente e o presente vai determinar o futuro. E se você parou para pensar, se o hoje se chama presente, presente pode ser recebido em duas instâncias, porque presente na sua íntegra é coisa boa. E o presente ele é para ser desfrutado, mas às vezes nós não encaramos o presente com bons olhos por causa do passado. Deus está dizendo: o que eu te dei hoje suplanta o passado e te dá base para você viver o futuro. Para de ficar preso naquilo que você perdeu ontem. Deus tem mais para você. Você precisa entender que a dose da imunização começa hoje. Larga o passado. Mas se não tivesse morrido, tinha dado certo em Ur dos Caldeus. Papai tinha uma grande fábrica. No contexto histórico, Tera ou Terá tinha uma fábrica de deuses e era bem sucedido em Ur dos Caldeus. E antes mesmo da partida, Abrão, indignado porque casou com Sarai e não tinha filho, pedia para um Deus, pedia para outro Deus. O pai dizia: não, esse aqui vai resolver, esse outro vai resolver, faça isso que vai dar certo. E aquelas imagens, aquelas estátuas não resolviam o problema. Indignado, ele entrou lá dentro, quebrou tudo, jogou tudo no chão e disse: esses deuses não valem nada. E Deus estava no céu observando o que aquele homem por nome de Abrão estava fazendo. Agora está Abrão vivendo um momento de estagnação por causa do pai. Já está com 75 anos, mas ainda tem sonho no coração, mas está parado. Não deixa a idade te paralisar. Não deixa as frustrações te paralisar. Deus ele não depende da idade para honrar alguém. Abrão ele chamou com 75 anos, mas ele também chamou Samuel quando Samuel tinha apenas 8 anos de idade, e levantou ele para ter um futuro vitorioso. Deus não depende da idade, Deus não depende da circunstância. Quando ele quer levantar alguém, ele levanta, porque Deus não depende de nada para fazer o que ele quer. Tira esse negócio de se tivesse. Encara o teu presente hoje com perspectiva que o teu futuro vai ser vitorioso, porque Deus está na sua vida. O que faz um futuro ser vitorioso é a chamada de Deus. Pastor Breno disse: é o encontro com Deus. Não basta ser só crente, ter credencial, titularidade ou ser filho de crente. Você precisa ter experiência, porque a experiência é que norteia o futuro. Capítulo de número 12. Abrão está parado em Harã. Abrão está estagnado. Deus desceu em Harã. Deus está descendo aqui hoje porque tem alguém aqui que parou, estagnou, se assentou e disse: se não tivesse falido, se eu não tivesse perdido essa porta, pastor. Tem gente aqui dizendo: se a pandemia não tivesse vindo, a minha loja tinha ido, eu tinha viajado, eu tinha comprado, eu tinha feito. Ei, se a pandemia não tivesse chegado, eu tinha vindo o ano que vem. Não tinha conhecido pastora Érica, eu não estaria aqui hoje para dizer para você que o que aconteceu não invalida aquilo que vai acontecer. O que passou, passou, não me prendeu. Remarquei a passagem, estou aqui, está sendo bênção, está sendo perfeito. Conheci vocês e hoje eu quero ser boca de Deus para a tua vida. O passado não te prende. Deus desceu e disse: sai desta terra. Eu tenho uma nova direção para você, e vai depender da sua saída. Sai, sai. A ordem de Deus hoje para você é: se levanta.
A palavra hoje é: eu estou te chacoalhando. A palavra de Deus hoje é: eu estou balançando. A palavra é para te chacoalhar mesmo. A palavra é para te tirar de um lugar para outro lugar. A palavra é para mexer com uma situação chamada atitude. Levanta e sai desta terra. E vou para onde? Para uma outra terra. Qual terra? Eu ainda vou te mostrar. Seu pai te levou para ir para uma terra, tu não falou nada, está aí parado. Agora levanta e sai. Por quê? Porque eu prometo 7 coisas para você. Primeiro, te abençoarei. Segundo, te darei descendência. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Quarto, tu serás uma bênção. Quinto, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sexto, tu serás uma bênção. Sétimo, oh glória, levante a mão para receber. Sétimo, oh glória, engrandecerei o teu nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, 7 bênçãos para te chacoalhar, 7 bênçãos para te despertar. Promessa poderosa essa. Bênçãos que não cabiam só em Abrão. Deus está dizendo para ele: se você obedecer, se você se desprender, se você sair, se você me obedecer, você vai viver o que eu tenho para você. Mas você também vai ser muito abençoado, e a sua família vai ser abençoada, e as gerações futuras ligadas a você serão abençoadas. E essa palavra chegou até nós, porque nós somos descendência de Abraão pela fé. Levantou e saiu, obedeceu, e a bênção está condicionada à obediência. Obedeceu, saiu, começou a caminhar, e Deus dizendo: vai por aqui. Ele disse: isso aqui vai dar em Canaã. Capítulo 12, versículo 5. Ele chegou em Canaã. Chegou em Canaã, a terra tem dono, as coisas estão acontecendo, e ele está aguardando o que ia acontecer com a sua própria vida. Vem um sentimento no seu coração: vou levantar um altar. Ele chega numa terra chamada Siquém e levanta um altar diante de Deus. Irmão, não tem imunização melhor do que uma vida no altar. Ele disse: Deus apareceu para Abel no altar. Deus se revelou ao grande patriarca Noé no altar. E como eu sou o terceiro da vez, Deus também vai se revelar no altar. Eu vou colocar minha vida no altar, e eu creio que Deus vai aparecer, porque Ele me fez promessa. Está falando com alguém? Coloca a tua vida no altar hoje. Elebarauaia sébia, camandarábia, camaia sóbia. Coloca a tua vida no altar hoje, porque tu tem promessa. Oh glória, sabe por que tu estás onde está? Por causa da promessa. Mas quer viver a promessa, já que tu estás no lugar, no melhor lugar, que é o lugar que Deus fala. Coloca a tua vida no altar. Colocar a vida no altar fala de entrega. Colocar a vida no altar fala de conserto. Colocar a vida no altar fala de começar a orar. Colocar a vida no altar fala de vida de fogo, fala de presença de Deus, fala de alguém que quer ter experiências maiores. Colocar a vida no altar fala muita coisa, e Deus está falando: eu quero me revelar, mas você vai ter que colocar a vida no altar. Você começou o processo de obediência. Abraão me ensina uma coisa: não é porque você obedeceu algo que Deus te pediu ontem, e o que Ele te prometeu é tão grande, não aconteceu, porque tem um processo. Deus vai te preparar para aquilo que Ele te prometeu. Mas para acontecer nesse processo, você precisa entender que você precisa colocar a tua vida no altar. Tem que ter vida no altar. Se não tiver vida no altar, nada acontece.
e ele levanta 4 altares. O primeiro é em Siquém, e altar é coisa boa, porque o altar, para ser levantado naquela época, era levantado debaixo de pedra. Tinha que ter pedra. Se não tiver pedra, não tem altar, porque a pedra empurra a gente para o altar. Tem gente que não sabe lidar com pedra. Jacó me ensina a lidar com pedra. Ele fez de pedra um travesseiro. Josué na Bíblia nos ensina a lidar com pedra. Sabe o que ele fez? Deus disse assim: vai ter pedra na travessia do Jordão. Levanta 12 príncipes e manda colocar a pedra no ombro, arrancar a pedra, levar para o outro lado, porque essas pedras aí vão se tornar um troféu de memorial para gerações futuras. Quem falar de Josué e enxergar essas pedras, vão dizer assim: ó, essas pedras aí saíram pela ordem de Josué, quando ele atravessou o Jordão. Deus está falando com alguém aqui: a pedra não é para te parar, a pedra é para te levar para perto de Deus, é para tu construir um altar com as pedras. Pastor, mas a pedra da calúnia está doendo, vai para mais perto de Deus, compra briga não. Pastor, mas a pedra da angústia, da depressão, da falta de algo que eu queria, pega tudo isso e vai para perto de Deus e se entrega. Altar entrega, usa pedra. Ninguém vai sem dor, seja rico ou pobre. O pastor Breno já falou. Quantos ricos estão se suicidando? Riqueza nunca foi prosperidade. Tem gente que tem pouco e é feliz, porque tem Jesus, tem saúde, ou está enfermo, mas sabe que tem um nome no livro da vida, e se o Senhor chamar, vai para a glória. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Acúmulo de numerário nunca foi sinal. Todo mundo tem uma mágoa, todo mundo tem uma tristeza. Quando eu falo mágoa, eu estou falando de alguém que foi arremessaram pedra. Como diz lá em Portugal, a gente usa algumas palavras de lá. Magoou, doeu. Abraão pegou a pedra e levantou um altar. Um altar não é composto só de pedra. Tinha que ter também lenha, porque é a lenha que faz o fogo pegar. E a lenha fala da adoração. Oh, coisa boa é sentir aquele sentimento maravilhoso de adorar a Deus. Quando a gente chega na presença dele, no altar, diante da palavra, ele está falando, ou a gente vai atraindo a presença dele. É lenha no altar. A gente tem que ter adoração, é glória, é aleluia, é rendição, é adoração de coração, é oferta, é dízimo, é fidelidade. Tudo que é adoração tem que estar no altar. Alinha isso tudo. Alinha isso tudo, porque você tem promessa. E você vai longe por causa da promessa. Então alinha isso tudo. E depois da lenha vem o sacrifício, vinha a carne. Porque a carne também tem que vir para o altar. Ou a carne é o último. Primeiro é a pedra. Porque você já viu, tem gente que leva uma pedrada da vida. É fácil você convidar ele a vir para a igreja. Ele vem porque a pedrada causou dor. Aí ele veio pela dor. Entregar a lenha não é difícil. Tem gente que vem na igreja a primeira vez e ele diz: eu quero ser dizimista. Ele pega o envelope, ele crê na palavra e ele lança uma oferta. Então isso também não é difícil. Agora a carne, colocar a carne no altar é complicado. Porque carne fala de desejo, vontades. Renúncia de desejos e vontades é um negócio complicado. O que tem de gente perdendo hoje a presença de Deus, porque não consegue colocar a carne no altar. E eu vou te falar uma coisa: a presença de Deus suplanta sexo. A presença de Deus suplanta desejos carnais. Deus está falando hoje: se você quer viver essa imunidade, essa imunização que está sendo propagada, você precisa aprender a colocar os teus instintos, os teus hormônios, a tua carne no altar. Abraão colocou o filho no altar.
É por isso que ele conseguiu casar virgem com 40 anos e casou bem. Casou na presença, casou no desejo do Pai, casou na vontade de Deus. Casou, sabe por quê? Porque colocou ele no altar. O altar é o melhor lugar para se estar. Coloca a carne no altar, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Coloca a carne no altar, porque por último vem o fogo. Por isso não adianta inverter. Se inverter as coisas, fogo sem a pedra, sem a lenha e sem a carne, não gera resultado. Quando ele colocou em Siquém, a palavra Siquém significa ombro. Sabia que ombro é a parte mais forte do corpo para suportar peso? É o ombro. E quando eu estava lendo isso, estudando, Deus falou comigo que para suportar chegar aonde Deus determinou que você vai chegar, que eu vou chegar, a gente precisa levantar um altar em Siquém, porque Deus vai te ajudar hoje na parte que você precisa. É na parte que você precisa se fortalecer que Deus vai te dar graça. Oh glória, tem mão levantada. Eu vou liberar uma palavra sobre você. Deus te conhece melhor que ninguém, e Ele conhece as tuas fraquezas, e hoje Ele está liberando força aonde você tem fraqueza. Deus está te fortalecendo agora. Receba da presença da palavra. Pela palavra profética, recebe força hoje no âmago. Recebe força hoje no âmago. Recebe força hoje para continuar. Você não vai parar. Teu pai parou, alguém da tua família parou, mas Deus está dizendo: Abrão, avança, você vai longe. Orabaia sébia Necamandarabashai. A Bíblia diz que ele levanta o altar e ele sai dali e vai para uma outra região dentro de Canaã chamada Betel. Olha o que o pai da fé está nos ensinando. Quando ele chega em Betel, a palavra Betel significa casa de Deus. Ele levanta um altar em Betel, tendo outra cidade por nome de Ai, ao oriente, que Ai significa ruína. Quando ele levanta um altar em Betel, ele está nos dando uma lição. É o segundo altar que ele está levantando. Ninguém recebe imunização sem levantar um altar em Betel. Hoje em dia estão querendo arrancar o altar de Betel, pastor Brenner. Estão dizendo que dá para servir a Deus em casa, dá para servir a Deus pela internet, porque hoje você clica e você coloca pastor Light, pastor Diet, pastor dietético, você coloca o que você quiser para escutar hoje dentro da sua casa. Mas Abrão, o pai da fé, ele disse: filho meu não vai ser crente almofadinha, crente light. Filho meu vai chegar longe como eu cheguei, mas vai ter que levantar altar em Betel, vai ter que fixar residência em Betel. Casa de Deus tem que fixar residência em Betel. Se você está fora de Betel, Deus está te chamando para Betel, porque Betel tem liderança, Betel tem pastor, Betel tem resposta, Betel tem cobertura, Betel tem adoração, tem equipe. Betel é coisa boa. Betel tem hora que te carrega nos braços. Betel tem água, Betel tem céu aberto. E tem mais, a Bíblia diz que Jacó passou em Betel, deitou na pedra, era altar, a pedra era altar. Oh glória, oh glória. E ele tinha azeite na cintura e deitou para dormir. E até crente dormindo em Betel presta, mas não fica não, irmão, nessa ideologia que dá para servir a Deus sem Betel. Jacó deitou, estava aquele crente dormindo, filho de pastor, mas ainda não era pastor, ainda não era crente, filho de crente, mas ainda não era crente. Era Jacó, mas estava em Betel. Quando ele deitou, Deus abriu a visão espiritual dele dormindo, e Deus disse: eu vou pegar ele nesse culto. Oh glória, abriu o céu, e quando Deus abriu a visão espiritual, ele viu uma escada em Betel. É por isso que você está aqui, crente veterano, crente que já teve experiência com Deus. Valoriza a igreja, valoriza Betel, porque sabe que em Betel tem um negócio diferente.
Deus colocou uma escada em Betel, e essa escada, ela liga a terra com o céu. Deus estava no topo da escada, mas em Betel tinha anjo. Oh glória! Quem não crê fica sem crer. Eu creio no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que os anjos que estavam em Betel subiam pela escada e desciam por aquela escada, e Deus estava no topo da escada. A Bíblia diz que Deus falou com Jacó, aleluia, ali dentro de Betel. E hoje Deus está falando com você aqui em Betel, que é a casa de Deus. A Bíblia diz que ele levanta e faz um voto: me dê pão para comer, veste para vestir, me honra na minha caminhada, porque eu vou voltar. Hoje eu não tenho, o que eu tenho hoje é só azeite. Eu vou derramar azeite nesse lugar, na pedra. É o que eu tenho para colocar no altar, mas eu vou colocar no altar. Está vendo, irmão, sucesso? E ele disse: quando eu voltar, eu vou dar o dízimo de tudo, e não vai ser de pouca coisa não. E os filhos de Jacó, aleluia, sua descendência construíram o templo que até hoje na Terra Santa é famoso. Oh, glória seja dada a Deus. Não despreze Betel. Não vá com essa geração que está desprezando Betel. Tem muita gente desprezando Betel, mas tem gente valorizando Betel. E eu vou dizer uma coisa: hoje os anjos já subiram por esta escada, ainda podem subir por esta escada para levar a nossa oração. Libera a tua oração aqui hoje enquanto eu prego. Abra teu coração. O teu coração aberto para a palavra é uma oração que sobe com os anjos, porque hoje ainda eles vão descer com resposta. Tem resposta de Deus para tua casa, tem resposta de Deus para tua família hoje. Pastor, já estou em Betel. Que bom. Até quem fica em Betel ainda sofre provação. A Bíblia diz que Deus permitiu fome naquela terra, para ver a ação de Abrão. Sabe o que Abrão fez? Não esperou Deus falar. Ele disse: quer saber? Fome é coisa ruim. E você já viu, né, irmão, que crente gosta de comer. Já não é de agora. A Bíblia apresenta, todos eles têm característica parecida com as nossas. A gente gosta de comer. Crente valoriza comida, porque comida é coisa boa. Quando o pai disse: olha lá, mana, leite e mel, ele disse: vamos. Tem comida boa, bora. Mas Deus permitiu fome. E tem hora que até quem está em Betel, Deus permite ser provado. Não, mas está no altar. Mas Deus vai continuar provando, porque Deus sempre vai tirar o melhor de você. Cada provação é para te ensinar lições. Até hoje eu sou provado, pastor Brenner, os demais pastores, evangelista Daniel. Amigo, que bom te ver aqui. Glória a Deus. É provado. Pode ter titularidade, pode ter 50 anos, vai continuar sendo provado. Estar em Betel não significa não ser mais provado. Mas o bom é que quanto mais você é provado, mais aprovado você se torna para aquilo que Deus tem para a tua vida. Mais experiente, experimentado. Deus diz: vamos ver o que ele vai fazer. Quando a fome chegou, a Bíblia diz: e Abraão desceu para o Egito. Ele disse: se não tem comida em Canaã, tem no Egito. E ele desceu. Até que ir ao Egito não é ruim. Essa expressão desceu para o Egito é que é ruim, porque ele desce sem perguntar a Deus. Ele não ora, querido, e pergunta: Deus, tem fome na terra, posso ir ao Egito para que esta fase difícil neste lugar passe? Ele não pergunta nada, e ele desce. E essa palavra é pejorativa na Bíblia. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Jonas, filho de Amitai: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E a Bíblia é categórica quando diz assim: e Jonas se levantou, mas desceu. Comprou a passagem, ao pejorativo, não para ir a Nínive, mas para fugir de diante da face do Senhor. Essa palavra é pejorativa.
desceu o nível. Está vindo provação, mas Deus está dizendo: não desça o nível, não desça o nível. Provérbios 16: do homem são as questões do coração, mas a última palavra ainda vem da boca de Deus. Aguarda Deus falar, não precipita. Hoje Deus está arrancando essa precipitação. Já foi falado isso, eu sou muito atento ao que está acontecendo no culto. Deus não está falando porque o pastor Rafael está pregando. Deus está falando porque tem alguém no altar para ministrar o que Ele quer que seja ministrado. E Deus está falando: tem alguém aqui que você está muito afoito, está igual Marta, afadigado com muitas coisas. Espera Deus falar. Entra na sintonia do que Deus tem para a tua vida. Cuidado com a precipitação. E Deus, Ele não fala apenas verbalmente. Deus dá sinais. E quando você está afoito, você não consegue perceber os sinais. Deus está dando sinais daquilo que não é para a tua vida. Deus está dando sinais daquilo que Ele não tem para você. Tem cidade que Deus não tem para você. Tem viagem que não é para ir. Deus está mostrando, está dando sinais e você não está entendendo. É por isso que a gente está vivendo uma geração adoecida, que só crê que Deus fala quando alguém vem e traz um monte de revelamento. Alguém tem que dizer número disso, número daquilo. E aí é onde tem muita gente enganada até por espíritas no nosso meio, adivinhadores no nosso meio, que não tem caráter cristão, não tem vida no altar, não tem esposa, mas só porque revela aquilo que você já sabe. Porque para mim profeta não é aquele que revela a minha identidade. Profeta para mim é aquele que revela: Rafael, amanhã vai acontecer isso e isso e isso na sua vida. Aí eu vou botar fé se acontecer. Esses são os profetas bíblicos. O resto a Bíblia chama de adivinho. Profeta é aquele que revela aquilo que está no coração de Deus. Eu tenho certeza que no coração de Deus não está o desejo de revelar. Levanta aí, meu filho, porque a sua identidade é zero, Aí tem um monte de gente emocionada que não conhece Deus, começa a chorar e despreza às vezes. Não, se meu pastor revelasse assim, se tivesse alguém que revelasse assim, minha igreja era super, Irmão, quem disse que Deus está se importando com templos inchados de pessoas doentes? A igreja que eu sou pastor, ela tem apenas 60 membros, provados no fogo. Mas são crentes de oração. Estão em Amsterdã, mas não se prostituem, não vai para maconha. E são selecionados, porque a gente lá bate mesmo, a gente prega mesmo. E eu estou feliz. Tem outras igrejas inchadas, mas estão mexendo com maconha, estão mexendo com prostituição. Irmão, eu viro as costas. Eu prefiro ser o chato que estou conduzindo um povo ao céu, redimido, ensinado o que é altar, o que é oração, santidade, pecado não, arrependimento. A gente abraça quem arrepende, quem não quer nós põe no banco. É assim, irmão, que funciona. Aí Abraão disse: não tem revelamento, eu vou descer para o Egito. Vai para ver então, Abraão. Ainda bem que até no Egito Abraão não consegue desviar. Como disse uma pastora, tem gente, irmão, que nem para desviar presta. Ele desceu. Aí disseram: olha rapaz, aqui o negócio é diferente. Aqui no Egito, se Faraó interessar na mulher do cabra, ele manda matar o cabra e fica com a mulher. Ele disse: ixi. Aí ele traz uma meia verdade. Quando chega lá, perguntam para ele no portão da cidade: vocês aí estão juntos, é um casal? Não, a gente é irmão. Uma meia verdade: a gente é irmão, mas é casado, porque Sarai também é filha de Terá, só não é da mesma mãe. Mas aí ele mente. E isso você pode conferir no capítulo 20 de Gênesis. Meias verdades. Eu vou falar. Hoje o que está destruindo muita gente é as meias verdades. O que está destruindo muito casamento é as meias verdades. Não, eu não menti, mas eu não contei toda a verdade. Isso está destruindo muitos casamentos.
Isso está destruindo a confiança dentro dos ministérios, as meias verdades. E Deus está dizendo hoje, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, só é imunizado quem tem uma vida no altar. O pastor não confia em mim, meias verdades. Sinto que o meu casamento não tem confiança, meias verdades. Pastor, o que é uma verdade completa? É a sua esposa, igual a minha, porque eu tenho que viver o que eu prego. Por mais que a palavra é independente do pregador, mas eu vivo o que eu prego. Minha esposa está ali. É entregar o telefone na mão dela e dizer, está tudo aberto. Pode abrir. Message, Instagram, WhatsApp. Não tem nada ali removido, apagado. Não tem nada, irmão. Não dá para viver com meia verdade. Deus não chamou a família para ser dividida. Quer que a tua família seja imunizada? Seja um. Tem muito casal sendo dois no casamento, e Deus mandou ser um. É um. É finanças, é um. Vida sexual, é uma. É tudo um, irmão. É para ser unido. É para ser um. Não é dor, não. É por isso que dá um tanto de problema. Outro dia tem um problema lá. Um casal que chegou na hora da cantina. Aí eu estava passando. Não gosto de ver essas coisas não, mas parece que acontece de propósito. Aí o varão falou assim, me empresta só mais hoje para me pagar aí a cantina, vai? Ela, de novo, mas tu não me pagou nem aquela. Aí eu parei. Eu, sorry. Como é que é? Um está emprestando dinheiro para o outro aí, é? Esses são casados, não? Que o que é meu é da minha esposa, o que é dela é meu, é nosso, não tem mais meu não, é nosso. Ser redundante, é nosso. Aí pararam. Eu falei, é por isso que quem vive assim está fadado ao divórcio, porque começa dividindo dinheiro, divide coisas importantes, imagine as demais. Se divide o dinheiro, com certeza é meu Face, meu Instagram, aí começa a bagunça. Olha o que as meias verdades deu. Para me terminar, faraózão, né? Bateu o olho, não é crente. Disse, uau, essa mulher não é daqui, diferente. Quem é? É de um estrangeiro aí, um hebreu, um tal de Abrão. Chegou com a caravana, é irmã dele. Quero como minha esposa. E agora, como desmentir? Meias verdades arrumaram um problema que era só Deus que podia resolver. Mas Deus resolve, viu? Porque Deus ama Abraão. E Deus não vai deixar ele nessa situação, não. Deus não vai deixar o casamento de Abraão ser destruído por causa de meias verdades. Deus vai ensinar aquilo ali para eles aprenderem a ser um, unidos. Deus vai ensinar aquele homem e aquela mulher o valor da família. Porque se nós não valorizarmos a família, está tudo perdido. Pegou ela, fez a cerimônia, mas não coabitou. Aí o texto diz que Deus desceu. Olha o valor de ter imunidade e de não ter imunidade. Para quem vive no erro, Deus desceu. E a Bíblia diz que Deus derramou a sua praga, enfermidade, no Egito. Faraó, sua família, todos agora estão enfermos e se perguntando o que está acontecendo. Faraó não tinha agora saúde para deitar com a mulher de Abrão. É o texto que lemos. E eu gosto disso. É como Deus vai arrancar Abrão dessa situação. Porque o nome Abrão significa pai exaltado. E é por isso que Deus vai trocar o nome dele lá na frente para Abraão, que significa pai de multidões. Porque é isso aqui que dá. Ser ou ser chamado daquilo que você não é. É pai exaltado, mas não tem um filho. Sarai, que significa preciosa, graciosa, não teve sabedoria para dizer ao seu esposo, não, vamos falar a verdade. Se morrer, morre os dois. O negócio vai ser assim. Não. Todos os dois desonraram o nome. O pai exaltado
vendo a sua mulher ser levada por outro homem. Que não é isso que Deus chamou para a gente para ser. Deus disse: aquele que a si mesmo se exalta eu abato, mas aquele que se humilha diante da minha presença, esse eu exalto. Deus quer que a gente seja humilde. Seja humilde para pedir perdão para sua esposa essa noite. Isso vai imunizar teu casamento. Seja humilde, serva de Deus, para dar os melhores conselhos e até para pedir perdão ao teu esposo. Deus está clamando por unidade aqui hoje. A família vence junto. O faraó começa a orar. Deus desce e diz: o problema aí, meu filho, é que você pegou a mulher do meu servo, e eu não vou deixá-la com você. Devolve ela. Aí ele chamou ele no outro dia. Então Deus apareceu em sonho. Deus tem um zelo por você. Você tem uma aliança em Betel. Abraão, você tem uma aliança em Betel. Deus já te fortaleceu em tanta coisa. Você tem um altar em Siquém. Você está marcado pela promessa. Deus achou super quando você obedeceu aquilo que Ele te pediu lá atrás. E o bom é que Deus não esquece. Tudo que você fez ontem na presença dEle está diante do memorial. E é por isso que Deus vai fazer isso por Abrão. Porque Deus podia ser vingativo. Já pensou se Deus fosse vingativo e Deus não tivesse memória eterna? Deus ia dizer: se lasca agora. Já trocou o Egito por Canaã. Na nossa linguagem, já que você quer desviar, então se vira. Vou te ajudar não. Deus desceu em sonho e disse: entrega a mulher dele. O que você perdeu com meias verdades, Deus está restituindo hoje. Pastor, e por que Deus está fazendo isso? Capítulo 13, para me orar por você. Subiu, pois, Abrão da terra do Egito. Tudo para você subir, Deus não quer que você desça. O arrebatamento é o ápice, mas antes do arrebatamento a nossa vida ela é progressiva. Deus quer que você vai subindo, subindo, porque Deus é Deus de lugares altos. Salmos de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e disse: chegou a hora de eu te tirar desse charco de lodo. Firmou meus pés num lugar alto na rocha, colocou um cântico, colocou um cântico novo na minha boca. Muitos verão, ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. É tempo de subida. Vai subir, vai subir, vai subir. Se você descer o teu nível espiritual, Deus está dizendo: o altar garante a tua subida. Sobe, 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 sobe o nível do altar. Sobe, 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 sobe o nível do altar. E ele não subiu de qualquer jeito. Se você desceu por causa daquilo que a terra produz, Deus está dizendo: sobe, porque você não vai subir de mão vazia. Abrão subiu com a mulher, Abrão subiu com Ló, com servos, com ouro na mão, prata na mão, camelo. Ai, Faraó disse: tudo que ele tocou dá para ele. Aonde ele pisou entrega, camelo, tudo que teve é o contato de Abrão e de tudo que é parente dele. Leva, sai da minha terra, sai do Egito, sobe, oh glória. Deus está dando uma ordem: o mundo vai te expulsar, o Egito vai te expulsar, porque Deus te quer em Canaã. A promessa é Canaã. Ele vai cuidar de você. Ele sai dali e levanta mais um altar. Hebron.
Hebrom significa aliança. Deus aparece ele em Hebrom e disse: anda na minha presença e seja perfeito. Levanta um altar para mim, porque eu vou confirmar a bênção sobre a tua família. E agora eu vou mudar teu nome. Não te chamarás mais pai exaltado. Como assim? Pai exaltado sem filho. Você não pode arrotar o que você não é. Você vai ser Abraão, pai de multidões. E quando alguém perguntar por que você mudou seu nome, você diz assim: é porque o nome que o meu pai Terá me deu, ele não conseguiu garantir o resultado, mas o nome que o meu pai celestial me deu, ele garante o resultado. Ele me prometeu um filho. Você não vai ser mais Sarai, vai ser Sara, princesa. Eu vou falar uma coisa aqui para os casados: não queira ser Abrão não, viu, irmão? Não vai dar certo não, você vai perder seu casamento. Pai exaltado, qualquer coisinha estufa o peito. Eu faço, eu mando, tem que ser assim. Não, irmão, é melhor ser Abrão. É melhor ser Abraão. Abrão não. Fica tranquilo. E coisa boa também é não ser Sarai não, viu, mas é melhor ser Sara. Que se você for Sara, você pode ficar tranquilo que o teu casamento está imunizado. Porque qual é o homem que não quer ser casado com uma princesa? Você já viu como é que as princesas se comportam? Desde a sua vestimenta, você já viu? Você já viu a princesa, como é que ela se veste? Você já viu como é que princesa anda, como é que princesa fala? E você já viu como é que uma princesa trata seu príncipe? Ai, pastor, não, irmão, volta ao altar. Não tem mais jeito, volta ao altar. Volta ao altar, tudo está relacionado ao altar. Ao altar, tudo no altar. O altar imuniza. Uma vida de altar imuniza. E olha o exemplo que Deus está nos dando. O Pai da fé. Levante as suas mãos comigo. Posso pôr a igreja em pé, pastor Brené? Vamos orar? Deus está fazendo uma aliança com você hoje em Hebrom. Hebrom é o altar da aliança. Foi o lugar onde Davi recebeu a segunda unção. A unção da confirmação, porque Deus prometeu que ele ia ser rei. 7 anos e 6 meses. 7 meses depois, Deus confirmou o reinado a Davi. Hoje, Deus está dizendo: coloca no altar, porque o altar está te ungindo. A imunização hoje é uma unção sobre a sua vida. Deus está marcando a sua vida e a sua casa hoje. Eu estou vendo uma fumaça aqui na visão. E Deus está dizendo assim: essa fumaça é a minha proteção, é a minha presença que está entrando no meio do meu povo. Casais que estavam mirados aqui para serem destruídos, Deus hoje está dizendo: a imunização pela palavra chegou. E hoje, ao invés de apartar, destruir, separar, Deus está dizendo: vai melhorar. Está preparado para viver coisas extraordinárias no seu casamento? Jovens aqui que vão casar na presença do Senhor, porque vão colocar a carne no altar. Deus está dizendo: a minha presença está entrando, a minha presença está envolvendo. E eu quero orar, e eu quero perguntar: há alguém aqui que você desceu para o Egito, para uma peregrinação, e hoje Deus está falando com você nesse texto? Tem coisas que o homem não fez, o pai não fez, mas Deus quer fazer. E Deus está dizendo: volta para o ponto de origem. Volta para o lugar que você não deveria ter saído, porque eu vou fazer tudo novo. Você ainda vai ser o Abraão que eu prometi, o pai de multidões. Eu ainda tenho Isaac para você.
eu ainda tenho riso para você. Só que tem uma coisa: a promessa está condicionada ao caminho. Deus não cumpre fora do caminho. Deus ajuda nas nossas fraquezas, mas promessa Deus só cumpre para quem está no caminho. E eu quero perguntar a alguém que hoje você quer voltar ao caminho: levante a sua mão, porque eu quero orar por você aqui hoje. Deixa eu ser mais redundante. Tem alguém que você está afastado da presença de Deus? Dê um sinal com a sua mão. Alguém que está afastado, alguém que não confessou Jesus ainda como Salvador. Todos estão firmes. Então essa oração é para que você não tome decisões precipitadas. Eu vou orar para Deus firmar a aliança entre você e a tua princesa. Você ainda vai produzir muito. Ei, varoa, não desacredita desse Abrão aí não. Esse Abraão ainda vai gerar. Pastor, mas já passou tanto tempo. Fica tranquilo. Com 100 anos Isaac nasceu, ele ainda viveu mais 75. Fica tranquilo. Deus vai garantir. Ei, Deus vai garantir a excelência. Você ainda vai viver a excelência, porque não tem quem deixe pai, mãe, filho por amor de mim, coisas que não recebam 100 vezes tanto nessa vida, e na outra vida, a vida eterna. Deus vai garantir. Levante a mão comigo, você que é casado e está aí com a sua esposa. Ore com ela aí, pegue na mão dela, abraça com ela, ore com ela agora. Pai, eu quero orar nessa noite por esta amada igreja. Deus, desde os obreiros, o pastor desta casa, libera, Deus, por bondade, a bênção sobre esta palavra. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Libera agora, Deus, a tua bênção nos 4 cantos deste lugar. Deus, anime este coração. O Senhor deu direção aqui hoje. Arranca, Pai, aquele que está preso ao passado. Arranca, meu Deus, aquele que está preso. Arranca agora aquele que está em Arã, preso na dor, preso na tristeza, preso em tanta coisa. Arranca, 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 tira a baracaba, dará sob a caia, orebarassúria, calabarauia, labarachandarábia. Recebe a alegria de Deus no seu coração, recebe restauração no teu sentimento. Tudo que esse Abrão aí estufou o peito e te ofendeu, varoa, perdoa, perdoa. Deus está baixando agora, Deus está desestufando esse peito. Deus está dizendo: ele vai gerar, ele vai crescer. Clama com ele, dê os melhores conselhos, aposta de novo. É bom ter a família imunizada. Receba neste momento proteção de Deus pela palavra, em nome de Jesus. Levante a sua voz e diga: eu creio. Diga: eu tomo posse. Eu quero deixar minha gratidão aqui por poder ministrar essa palavra ao seu coração. Agradecer ao pastor Brenner, sua esposa, pelo carinho, pela oportunidade. Agradecer essa igreja que desde aquele culto me abraçou, o carinho dos irmãos que nos cumprimentaram. Eu quero agradecer e quero pedir a você, como o pastor Brenner disse, ele esteve em Amsterdã há anos atrás, e ele viu a realidade espiritual daquele lugar. Interceda por nós, nos adote em oração. Eu e a minha casa precisamos das vossas intercessões, para que a gente continue ganhando almas. Eu estou lá com 10 pessoas para batizar quando eu voltar. Interceda por essas ovelhas, interceda pelo trabalho que está sendo progressivo, mas precisa das vossas orações, porque não é fácil, mas Deus garante, e a gente está firme e forte lá. E sempre que viemos aqui em Goiânia, estarei entrando em contato com o pastor Brenner, para poder vir aqui a esta casa. Deus abençoe, meu muito obrigado a todos vocês. Quantos pode aplaudir o Senhor por essa palavra, por esse culto? Ele merece a nossa gratidão. Muito obrigado, pastor.